Me poupeira e me poupeiro do meu Brasil. Você aí que olha para a cotação do dólar e sente o coração acelerar, achando que está entendendo tudo sobre a economia, eu tenho uma notícia para te dar. Você provavelmente está sendo enganado pelas suas próprias emoções. Pois é, hoje eu, Canavaro Yaman, vou te mostrar com dados, e não com achismos, como o dólar tem sido o grande termômetro emocional do Brasil, desde o período pré-eleições de 2022 até hoje. E acredite, essa montanha-russa de sentimentos custou muito caro para quem se deixou levar pelo pânico ou pela euforia. Prepare-se, porque vamos mergulhar numa análise profunda, baseada em dados reais da FSB Investments, usando a metodologia Genesis Flow, que rastreia o dinheiro de verdade, não o barulho da Faria Lima. Você vai entender por que o mercado financeiro, muitas vezes, reage com muito mais força ao sentimento, à fofoca e ao medo do que aos fatos concretos. É a psicologia das massas ditando o preço de um ativo que mexe com o seu bolso, com o preço do pãozinho e até com a sua viagem dos sonhos. Então, se você quer parar de perder dinheiro e começar a tomar decisões mais inteligentes, desvendando o que realmente move o dólar, fica comigo até o final. Vou te provar que, no jogo dos investimentos, a razão sempre vence a emoção. Chega de ser refém do sobe e desce da tela do seu celular. Vamos juntos entender o fluxo, a realidade por trás da cortina de fumaça das narrativas políticas. Pega seu café, sua planilha de gastos e bora enriquecer de conhecimento, que é o primeiro passo. Vamos voltar no tempo, para aquele clima pesado de 2022, pré-eleições. Lembra daquela sensação? Era uma incerteza que pairava no ar. E no mercado financeiro, incerteza tem nome e sobrenome: dólar alto. O que a gente viu foi um movimento clássico de aversão ao risco. Os grandes investidores estrangeiros, aqueles que trazem bilhões para cá, começaram a apertar o botão de pausa. Eles olhavam para o cenário político dividido, para as promessas de campanha de ambos os lados, e pensavam: melhor esperar para ver. E o que eles fazem quando esperam? Eles tiram o dinheiro daqui e levam para portos mais seguros, ou seja, compram dólar. É o famoso flight to quality. Essa fuga de capital, mesmo que preventiva, cria um efeito dominó. Com menos dólar circulando por aqui e mais gente querendo comprar, seja para proteger o patrimônio ou para especular, a lei da oferta e da procura entra em ação, o preço sobe. O pessimismo eleitoral virou o principal motor da cotação. Não importava tanto o dado de inflação ou o crescimento do PIB. O que ditava o ritmo era o medo. O medo de uma mudança drástica na política econômica, o medo da instabilidade, o medo do desconhecido. E assim, o dólar se transformou num verdadeiro escudo emocional para o mercado, subindo não por um desastre econômico real, mas pela antecipação de um desastre imaginado. Passada a eleição e a poeira, ou parte dela, assentada, entramos em 2023, o primeiro ano do novo governo. E aí, a montanha-russa emocional ganhou velocidade. Se antes o medo era generalizado, agora ele começou a operar em ciclos de pânico e euforia. Bastava uma fala do presidente, um discurso do ministro da Fazenda, ou até mesmo um boato vazado em Brasília para o mercado ter um chilique. Em um dia, uma sinalização de responsabilidade fiscal e compromisso com as contas públicas fazia o dólar cair e os investidores respirarem aliviados, comemorando o Lula paz e amor. O otimismo tomava conta e todo mundo achava que o Brasil ia decolar. No dia seguinte, porém, uma declaração mais à esquerda, questionando o teto de gastos ou a autonomia do Banco Central, era o suficiente para jogar um balde de água fria em todo mundo. O pessimismo voltava com força total. O dólar disparava e o discurso era de que o Brasil vai virar uma Argentina. Essa gangorra foi a tônica do período. O mercado operava no modo reativo.
pulando de uma emoção para outra sem se ater aos fundamentos de longo prazo. A volatilidade era imensa, e quem tentou surfar essa onda comprando no pânico e vendendo na euforia, ou vice-versa, provavelmente tomou um belo caldo. Era a prova de que operar com base em manchetes é a receita para o prejuízo. E então, chegamos ao clímax da nossa saga dramática, dezembro de 2024. Foi nesse momento que a corda esticou ao máximo. A combinação de fatores internos e externos criou a tempestade perfeita. Internamente, a percepção de deterioração fiscal se tornou quase um consenso. As contas públicas pareciam fora de controle para o mercado, e as dúvidas sobre a capacidade do governo de reverter o quadro geraram um estresse monumental. A confiança, aquele ingrediente invisível e tão essencial para a economia, evaporou. O fluxo de saída de capital, que já vinha acontecendo, se transformou em uma verdadeira hemorragia. Era um salve-se quem puder. Para piorar, o cenário internacional não ajudou. Uma pressão vinda de fora, talvez com juros mais altos nos Estados Unidos, ou alguma crise global, colocou ainda mais lenha na fogueira. O investidor estrangeiro não queria saber de risco, e Brasil, naquele momento, era sinônimo de risco. O resultado? O dólar disparou de uma forma que não víamos há tempos, rompendo a barreira psicológica dos R$ 6 e chegando a bater nos R$ 6,20. O pânico era total. As manchetes eram catastróficas. Os gurus do apocalipse diziam "eu avisei", e muita gente, movida pelo medo, correu para comprar dólar no preço mais caro, no topo histórico, achando que a moeda iria para R$ 7 ou R$ 8. Mas como diz o ditado, depois da tempestade vem a calmaria. E olha, no mercado financeiro, depois da euforia ou do pânico extremo, quase sempre vem a correção. Após atingir aquele pico surreal de R$ 6,20, o que aconteceu? O dólar começou a cair. E, sinceramente, não foi por um milagre ou porque o governo resolveu todos os problemas do Brasil da noite para o dia. A queda foi um movimento técnico, quase natural mesmo. Primeiro, porque preços extremos raramente se sustentam. Aquela alta foi alimentada por uma dose cavalar de emoção e exagero, e em algum momento a realidade se impõe. O mercado percebe que talvez tenha exagerado na dose de pessimismo. Além disso, o cenário externo, que antes pressionava, começou a melhorar. Talvez os juros americanos tenham dado uma trégua, ou alguma tensão global diminuiu. Isso já foi o suficiente para o investidor estrangeiro olhar para o Brasil com outros olhos e pensar, bem, com o dólar a R$ 6,20, talvez os ativos brasileiros estejam baratos demais. O fluxo começou a se inverter, mesmo que timidamente, e aqueles que compraram dólar no topo do pânico, a R$ 6,15, R$ 6,20, viram a cotação voltar para R$ 5,80, R$ 5,70 e amargaram um prejuízo enorme. Foi a lição mais dura de que extremos emocionais são péssimos conselheiros financeiros. Agora vamos resumir essa jornada e ver quem se deu bem e quem se deu mal. Olhando para todo o período, de 2022 até o início de 2025, podemos dividir a trajetória do dólar em 3 fases bem claras. A primeira foi a da alta moderada, lá no pré-eleições, movida pela incerteza e pela busca por proteção. A segunda fase foi a da explosão, o clímax do pânico, em dezembro de 2024, quando a moeda foi para a estratosfera dos R$ 6,20. E a terceira fase foi a da correção, quando o exagero deu lugar a um ajuste e o preço recuou. Quem perdeu dinheiro? Simples. Quem agiu com base na emoção do momento. A pessoa que viu o dólar subir no pré-eleições e não fez nada, mas entrou em pânico quando ele bateu R$ 6,20 e comprou tudo o que podia, perdeu. A pessoa que se deixou levar pela euforia de uma queda momentânea no início de 2023
e vendeu todos os seus dólares, achando que ele ia para R$ 4, também perdeu a grande alta que veio depois. E quem ganhou? Quem analisou o fluxo. Quem, usando dados como os do Genesis Flow, percebeu a saída consistente de capital estrangeiro e se posicionou antes da explosão. E principalmente, quem teve estômago para não vender no pânico e nem comprar no auge da euforia. Quem seguiu um método e não a manchete do dia. Aqui está uma das verdades mais importantes que você precisa aprender sobre investimentos. Tanto o otimismo cego quanto o pessimismo apocalíptico são extremamente prejudiciais para o seu bolso. Eles são dois lados da mesma moeda furada. O investidor que é dominado pelo pessimismo vive em estado de alerta constante. Ele vê crise em todo lugar, vende seus ativos no fundo do poço por medo de perder mais e acaba comprando dólar no topo do pânico. Ele está sempre se protegendo e, no processo, perde as melhores oportunidades de ganho que surgem justamente nos momentos de crise. Ele é o eterno profeta do apocalipse que nunca fica rico. Do outro lado, temos o otimista incurável. Essa pessoa ignora os sinais de perigo, acredita em promessas vazias e acha que tudo vai dar certo sempre. Ele compra ativos na euforia, quando tudo já está caro, movido pelo medo de ficar de fora. Aquele famoso FOMO. Ele acha que o dólar a R$ 4,80 é o novo normal e vende suas proteções, apenas para ser pego de surpresa por uma crise. O investidor racional, o me-poupeiro e a me-poupeira de verdade, não é nenhum nem outro. Ele é cético, ele é realista. Ele entende que o mercado tem ciclos, que há momentos de risco e momentos de oportunidade, e baseia suas decisões em dados e em um método, não em torcida. Então, qual é a grande conclusão de toda essa análise, Canavaro? A verdade, nua e crua, é que o mercado, no fim das contas, segue o dinheiro. Simples assim. O dólar não sobe ou desce porque o presidente deu um bom ou mau discurso, ou porque um analista famoso está otimista ou pessimista. Esses são apenas os gatilhos, a narrativa que a gente usa para tentar explicar o movimento. A causa real, a força motriz por trás da cotação, é o fluxo de capital. O dólar sobe quando há mais dinheiro saindo do Brasil, ou mais gente querendo comprar dólar aqui dentro do que entrando. E ele cai quando o fluxo se inverte. O mercado financeiro é uma grande máquina de antecipação de riscos e oportunidades, e o combustível dessa máquina é o fluxo financeiro. O investidor estrangeiro, que movimenta o grosso desse dinheiro, não está preocupado se você é de direita ou de esquerda. Ele está preocupado com a segurança e a rentabilidade do seu capital. Ele olha para os dados, para a trajetória da dívida, para a estabilidade das instituições e para o retorno esperado, e move seu dinheiro de acordo. Portanto, a sua emoção, o seu alinhamento político, o seu medo ou a sua esperança não servem para nada na hora de investir. Na verdade, eles são o seu maior inimigo, a principal fonte de prejuízo. Chegamos ao final e eu espero que uma coisa tenha ficado clara na sua cabeça. O dólar não é um vilão nem um herói. Ele é apenas um reflexo das nossas próprias decisões como país, da percepção de risco dos investidores e, acima de tudo, um reflexo de um mundo em constante movimento. Tentar adivinhar para onde ele vai com base no seu humor ou na sua torcida política é como tentar segurar água com as mãos. A única maneira de vencer nesse jogo não é se deixando levar pela euforia das altas e nem pelo pânico das baixas, mas sim mantendo a calma e, principalmente, seguindo um método. O que essa montanha-russa do dólar nos ensina é que método vence emoção, sempre. Ter uma estratégia clara de quanto ter em dólar, por que ter e quando rebalancear sua carteira é infinitamente mais poderoso do que reagir a cada notícia. O fluxo de dinheiro vence a narrativa do momento. Enquanto todos discutiam discursos, quem olhava para os dados de saída de capital sabia o que estava por vir. E, o mais importante de tudo,
Dados vencem opinião. A sua opinião, a minha opinião, a opinião do seu cunhado no churrasco de domingo, elas não valem nada perto dos números. Portanto, a partir de hoje, eu quero que você faça um compromisso com o seu eu do futuro. Aquele que vai te agradecer por ter parado de perder dinheiro. Comprometa-se a ser um investidor que analisa, que estuda, que segue um método e que desconfia das próprias emoções. O caminho para a sua independência financeira não passa por acertar o preço do dólar amanhã, mas por construir uma disciplina hoje. Se esse vídeo te ajudou a abrir os olhos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquela pessoa que vive sofrendo com o sobe e desce da economia. Meu nome é Canavaro Yaman e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.